Oi, eu sou Juliana Vergutz, eu tô aqui para conversar com você um pouquinho sobre essas crianças da nova era, sobre essas crianças que não se adaptam às escolas aonde estão inseridas. O que será que está acontecendo com elas? Então vamos conversar um pouquinho. Então hoje a gente vê muitas crianças com déficit de atenção, hiperatividade, crianças que não se adaptam na escola, crianças tomando Ritalina, tomando medicação, porque simplesmente não conseguem ter a concentração necessária para os estudos. Os professores às vezes não sabem como lidar com isso. Tem muitas crianças dentro de uma única sala de aula, mesmo em colégios particulares. E aí, para lidar com uma criança que mexe com toda a turma, é bem difícil. E eu sei disso porque eu sou pedagoga. Eu nunca lecionei, mas eu estive dentro de sala de aula e eu vi muitas coisas nesse período que eu estive fazendo, então, os meus estágios. Eu estagiei em escola de assentamento rural, eu que fiz questão de ter várias experiências, né? E aí depois eu eu trabalhei dentro de uma escola particular e depois teve mais uma outra escola que foi a mesma, eu acho, eu fiz os dois estágios lá. Então é isso, gente. Quando a gente vai para dentro de escolas, a gente tem a grande oportunidade de ver na realidade o que os professores passam no dia a dia. Então eu entendo o professor. Mas aí nós olhamos as crianças da nova era como personas, como crianças que estão ali, que são crianças que devem ser educadas, direcionadas, e a gente esquece de olhar para elas como espíritos, como crianças que têm uma bagagem de várias e várias encarnações. Imagina se você já tivesse passado várias vezes pela sala de aula e já soubesse muitas coisas. E mais, hoje tivesse a consciência do que tu realmente está fazendo aqui, soubesse da sua missão terrena. Como seria estar numa sala de aula de novo? Mais uma vez? Se a gente, como adulto, não consegue repetir as coisas, imagina para as crianças. E aí vamos pensar mais um pouquinho. São crianças que o chakra coronário está aberto, eles têm a ligação com o plano espiritual muito grande. E essas crianças, elas estão aí para um propósito maior, elas vieram com missões. Então elas sabem o que elas estão fazendo aqui, elas sabem para que elas reencarnaram, elas sabem muitas vezes o que elas vão fazer no futuro, e aí elas têm que estudar tudo isso de novo para chegar até aquele momento. Então é difícil para elas também. E aí a escola tá adaptada, mas não está adaptada, porque essas crianças precisariam de uma alimentação menos processada, essas crianças talvez precisariam estar fazendo yoga, meditação para acalmar, né? Para poder chegar onde elas precisam chegar, porque elas têm uma ligação muito grande com o plano espiritual. O chakra coronário delas não fecha mais. E isso tem um propósito. Então, tem muitas crianças que estão em sala de aula, elas veem espíritos na sala de aula, elas veem outros seres e elas não podem falar. Normalmente, às vezes, a família não acredita, os professores não acreditam, ou até está numa escola que é da igreja católica, da igreja evangélica. Como ele vai falar para você isso, professor? Então, essas crianças, elas estão perdidas, os professores muitas vezes também estão perdidos com essas crianças, porque eles olham elas como personas e elas não são. Elas são um espírito que está aqui reencarnado com um propósito e ela tem uma bagagem. Então, você está ajudando ela a recordar e não ensinar. Ela sabe muita coisa também, ela tem muito para trocar com você, ela tem muito para trocar com nós. Então, é isso, gente. Essas crianças, elas estão aí com um propósito maior. E aí, talvez algumas coisas como yoga, meditação, música, artes, ajudaria muito elas. Então, para que elas pudessem acalmar, que elas pudessem centralizar, ficar mais centradas para o aprendizado. Também há estudos que falam que quando elas doam a energia, elas conseguem aprender melhor. Então, o certo seria a gente trabalhar ou com meditação, ou até um reiki, uma doação de energia, uma massagem no outro coleguinha, para que a gente pudesse, para as crianças pudessem passar um pouco a energia que elas têm, principalmente nas mãos. E aí a parte toda cerebral vai funcionando, elas conseguem então ter o aprendizado que elas necessitam em sala de aula, elas conseguem acalmar para aprender, entende? Então, essas são as crianças da nova era. Não adianta a gente querer só jogar matéria nelas.
E aí a gente tem que ver que a tecnologia também, os pais têm que começar a repensar o quanto tempo deixam elas na frente de uma tecnologia, na frente de um computador, de um tablet, de um computador, de um celular. Por quê? Porque isso também nos afeta, nos afeta. A gente tem que ter momentos para estar na frente dessas telas, que elas podem nos trazer muitas coisas boas, mas elas também nos trazem uma troca de energia ali, né? Então, é importante que as crianças fiquem um determinado tempo e não o tempo inteiro na frente da tecnologia, né? Elas precisam também correr, ir para a terra, colocar o pé no chão, fazer aquilo que nós, quando crianças, fazíamos e que para elas é importante também. E isso depende da gente tirar o nosso tempo para ir com nossos filhos nesses lugares que é tão importante para eles, para que eles possam trocar com a energia da natureza, da Mãe Terra, abraçar uma árvore, poder subir numa árvore. Então a gente precisa buscar isso. Eles estão muito encerrados, muito presos dentro de apartamento, casa, até pela situação que a gente vive hoje. Então as crianças precisam disso. E talvez aí o aprendizado fosse de uma qualidade maior e aí talvez não estivesse hoje tantas crianças tomando Ritalina e tantas outras medicações que talvez não se fizessem necessárias. O floral é algo excelente também para as crianças da nova era, é uma maneira de tratar elas, mas de uma outra forma. Então, que a gente possa repensar, olhar para as crianças da nova era com mais amor e ajudar nessa transformação, principalmente dentro da sala de aula, e começar a olhar elas como, não como personas, mas como espíritos com uma bagagem muito grande. Já passaram por muitas coisas e têm uma sabedoria muito grande. Estão apenas recordando. Elas têm todo o conhecimento dentro delas. Então, esse é o recadinho que eu deixo para os pais. Eu sou Juliana Vergutz, pedagoga, fundadora do Regressão em Crianças. Eu convido você para curtir aí, para ativar o sininho para vocês receber os próximos vídeos que eu vou estar gravando e para estar comigo nesse caminho de luz, nesse lindo caminho de luz que é o Regressão em Criança, que é o trabalho com as crianças da nova era. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.